Oi, eu sou a Cris Silva. E eu, a Michelle Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pod Barca muito especial, porque estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, e a gente resolveu trazer então esse tema, mas antes a gente começa fazendo um agradecimento especial aos nossos parceiros. Existe arroz e existe prato fino. Valeu, Prato Fino! E valeu Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. Bom, hoje a gente vai abordar um tema dentro do Setembro Amarelo que continua sendo saúde mental. Um tema muito importante que a minha amiga conhece bem. Não só eu. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Presente. Essa informação é da OMS, Organização Mundial da Saúde, revelando que quase 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. No mundo, são mais de 264 milhões de indivíduos afetados por esse distúrbio. Essa fonte, essa informação, ela é do blog da Rede Salute, nossa parceira aqui da Barca, que cedeu também a gentileza de termos duas super convidadas profissionais que entendem, que conversam muito nos seus consultórios sobre ansiedade, sobre saúde mental. A gente está aqui com a Sabrine, psicóloga formada pela PUC, com especialização em psicologia clínica e hospitalar e atua na área clínica há mais de 15 anos. E a Andréia Russovski, psicóloga clínica de adultos, crianças e adolescentes, especializando em neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, extensão e formação continuada em desenvolvimento infantil e alfabetização e letramento. Que tá com a gente, tá na Salute aí desde 2009. 2009. É um tempo, hein? Bom, esse tema é especial aqui, porque a gente resolveu trazer, porque muitas pessoas sofrem de ansiedade. E desde que eu conheci Michelle, ela sempre comentou isso comigo. Eu tenho ansiedade. Ó que eu tenho meus gatilhos. Ó que eu tenho ansiedade. Mas é, né? Sim. Eu convivo com ansiedade, na verdade, diagnosticada desde 2015, tá? E venho com a minha ansiedade de mão dada há um bom tempo, assim. E o que eu percebo, e aí trago para você se isso é uma dúvida recorrente, porque a ansiedade, ela é algo do nosso cérebro que ela é necessária, né? E como é que as pessoas diferenciam quando a ansiedade, ela deixa de ser aquela que é necessária, né? Desde a época das cavernas lá, né? Para avisar de algum perigo, alguma coisa, para ser algo patológico. Quando é que ela tá desequilibrada? Como é que eu sei? Porque muita gente diz, eu também tenho ansiedade. Mas não faz ideia o quanto ela pode te paralisar, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para nós qual é a diferença. Certo. Para o ímpar. Então, eu vou começar, e aí tu vai me cortando. Vai. Chega bem perto do mic, por favor. Então, assim, a ansiedade, ela é uma emoção que tá presente, né? Que nem tu falou, sempre, né? E a gente tem situações, né, onde a gente fica naturalmente ansioso e angustiado, né? Por exemplo, a gente tem uma prova, né? A gente tem o primeiro dia de alguma coisa, de trabalho, né? Uma gravação, né? Que nem vocês fazem, assim, que gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade que tu controla, né? E que ela corresponde àquilo que tu tá vivenciando, né? Então, eu tenho uma situação X e eu estou ansiosa, né? Em função desta situação X que é real, que tá ali, que existe. E ela tem um nível de controle que não é disfuncional. Tu consegue ir fazer essa determinada coisa que tu tem que fazer e a vida segue. E aí, inclusive, te prepara até, exato, né, para exato. essa novidade. Muitas vezes é até uma novidade, né, que vem na tua vida. Por exemplo, uma mulher que muito desejou ter um bebê, né? E ela fica ansiosamente esperando aquele momento chegar. Então, isso ajuda muito a gente a se preparar para esse momento, né? E tem o chá de fralda, e assim a gente vai embarcando, né, nessa novidade de uma forma saudável, né? E aí, essa questão é muito boa, mas quando... né? O problema é quando tu começa a ficar ansiosa e essa emoção, esse sentimento começa a tomar conta de ti de uma forma disfuncional, aonde passa a te paralisar. E tu começa a não conseguir fazer as coisas porque te gera uma ansiedade muito grande que te bloqueia, né? Por exemplo, a gente, assim, hoje, nos dias de hoje, quem não tem medo de sair de casa, né? De sair pra rua, de pegar daqui a pouco o trânsito, ou pegar um ônibus. A gente tem os medos, né? Nos gera ansiedade, né? Quando a gente tem filhos, né? De deixar os filhos, enfim, né? Mas a gente consegue, a gente sai, a gente vai trabalhar.
Quando a ansiedade ela tá num nível muito grande, é quando a gente começa a não conseguir funcionar mais. Por que isso acontece? Na verdade, a ansiedade ela tem vários fatores, né, que tu já tem uma predisposição, né? Então, assim, tem a questão genética, né? Tem, às vezes, alguns gatilhos, assim, algumas coisas determinadas que acontecem na tua vida que acabam gerando essa ansiedade, e aí ela passa a tomar conta e tu não consegue mais controlar. Então, a ansiedade, na verdade, ela tem diversos fatores. Normalmente, ela não vem por uma situação específica, né? Muitas vezes são coisas que vão acumulando, né? E algumas situações, às vezes, até que tu já tem, né? Isso, né? Ou que tu já tem uma predisposição genética, por isso que muitas vezes é importante a gente fazer essa questão da família, né? Na tua família tem, né, alguém que tem alguma questão como depressão, ansiedade, enfim, porque normalmente tu já tem uma predisposição maior, né? Então, quando é que a gente tem que cuidar? Quando realmente começa a ficar disfuncional, quando tu começa a não conseguir mais controlar e começa a deixar de fazer coisas, começa a te prejudicar nas coisas que tu tem já, inclusive o hábito de fazer. Gurias, falando de empreendedorismo, né? Muitas mulheres que estão dentro da barca, outras que não estão, mas que são empreendedoras. Como que vocês percebem que a ansiedade, ela tá presente na vida de quem empreende e, de certa forma, paralisa, e aí paralisa ela e ela como empreendedora, né? Então, assim, o risco, ele é muito alto, né? O que se faz para tentar evitar isso, assim? Existe alguma forma? Eu acho que... Vá no meu consultório. Também. Eu acho que para embarcar num projeto novo, né, realmente a gente precisa de muitas ajudas, né? E às vezes essas ajudas não necessariamente somos nós, psicólogas, né? Ou profissionais da área da saúde, e a gente pode contar com uma rede de apoio, a gente pode contar com escutas de outras histórias, que nem vocês contam aqui, muitas delas, né? Que eu acho que vão trazendo uma certa tranquilidade de que aquilo faz parte. Tu tá esperando, tu te dedicou, tu tá buscando uma ideia nova. Então, assim, de certa forma, isso causa, né, pela novidade em si que ela nos traz na nossa vida, isso causa um certo nervosismo e uma ansiedade que pode nos paralisar, como a Andrea mesmo colocou, né? Então, a gente tem que muito buscar essa rede de apoio, a gente tem que buscar essas pessoas que podem nos apoiar, que podem contar até o passo que chegou até lá e o que elas fizeram, o que deu certo, como a gente pode construir elos, né, com outras pessoas da nossa família e amigos, e podem realmente nos trazer uma outra vivência que não seja tão dolorosa, né, ou tão difícil e pesada, né? Eu acho que, eu não sei, Mi, essa questão da ansiedade, eu acho que, falando, e tu me corrige se estiver errado, mas a gente vai percebendo que ela tá ali até que ela chega mesmo, valendo. E aí tem que fazer alguma coisa, entendeu? No meu, eu sempre costumo dizer assim, claro, tem as nuances, né, dos transtornos e tal, mas cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, né? Isso. No meu caso, o meu cérebro, ele tende a pensar sempre no futuro. E quando ele pensa lá no futuro, isso pode ser muito bom. Por muito tempo eu fui vista como uma profissional, assim, porque eu tava sempre prevendo as merda que poderiam dar. Pode falar merda, né? Né? Não, eu tô tentando me né? Assim, deixar não fica ansiosa, fala merda, amiga. Bota pra fora, amiga. É o momento, nós estamos com 2 psicólogas. A gente vai conter. Fala que isso é libertador. Vai. Só que o que acontece? É uma carga tão forte de adrenalina que tu tem, de tipo, que aquela carga, a tua energia vai lá em cima pra coisas que não são reais, muitas vezes. E quando a tua energia vai descendo, até que tu não consegue. Isso. Esses dias até eu tava falando pras gurias, a gente trabalha muito por... Ela já pensou bobagem. Tá, eu vou focar, desculpa. A gente tava muito conversando sobre trabalhar por WhatsApp, né? Eu sou uma pessoa que me afeta muito trabalhar por WhatsApp. Porque eu tenho ansiedade. Ver aquela coisa piscando, ou daqui a pouco uma informação que se perdeu, eu não consegui pegar aquela informação. Aquilo vai me gerando uma... E até falta de ar, assim, uma coisa... Só que eu sei que aquilo gera ansiedade. Então, eu até avisei a Cris. Cris, olha, isso é gatilho pra mim. Vamos tentar botar uns processos, vamos tentar fazer algumas coisas. Muito porque eu sei que isso acontece comigo. Mas... Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada caso é um caso, assim. Por isso que acompanhamento psicológico é tão importante, né? Exato. No meu ponto de vista. E a gente, tu falou uma coisa muito importante, né? Que eu acho que é a questão
daquilo que é real e daquilo que é fantasia. E aí a gente entra na questão, assim, isso me preocupa e isso é real, isso é fato, né? Isso está acontecendo, né? Então, isto me gera ansiedade porque está acontecendo, eu tenho um certo controle. E outra coisa é a gente diferenciar o que é da fantasia, né? Que daí é da cabeça... Criado pela gente. Que muitas vezes vem de alguma coisa, né, real, que realmente aconteceu, mas tu já termina... Não, tu já Mas tá é que eu lá acho, na frente. mas vou pegar um tema prático Tá. aqui, tá? As empreendedoras que precisam fechar a conta no final do mês, pagar os boletos, e o medo da dívida, a ansiedade de não conseguir vender, de não De conseguir ter pagar feito as uma contas. aposta que não De ter feito uma aposta. deu Gente, certo. isso é real. Isso é real na minha cabeça, tá? Exato. Mas em que momento isso começa a ser um martírio, assim, pra mim, de me paralisar? E o que eu faço? Porque eu tenho certeza que nesse momento vai ter alguém assistindo esse negócio e vai dizer, ai meu Deus, acho que eu tô entrando pra esse caminho, entendeu? Respira, faz o quê? Eu acho que procura Bate na ajuda. Bate na saúde lá, que a gente Com atende. certeza. Né? Temos psicólogos, psiquiatras, né? A saúde mental lá é boa. Então, Não, e até a própria questão dos médicos da emergência, né? Como é importante esse médico estar ligado nessa outra parte, porque a sensação que os pacientes descrevem pra gente, ela é fisiológica. Né? É aquele coração que bate, a sudorese, né? A falta de ar, o medo de morrer, né? Eu vou morrer, vai dar alguma coisa errada, eu não consigo sair daqui. Então, assim, a gente tá falando de um nível até um pouco mais menos patológico, mas a gente pode chegar nesse nível, né? Em que as pessoas frequentam emergências, assim, seguidamente. achando que estão tendo um infarto, estão tendo um AVC. Exato. Né? Então, Não, a eu cheguei a importância paralisar. dessa descrição, né, que o médico, Exato. essa avaliação, né, que o médico vai fazer, que vai... A gente até muitas vezes diz que bom que tu já foi no médico e já descartou essa questão, né, fisiológica, mas que ele também tem esse olhar para te encaminhar para um profissional que possa, né, fazer essa leitura do que te causou aquilo, né? Qual Esses foi as dias, tuas questões? de um outro livro que eu tô lendo agora, que tem uma médica que ela dá os relatos dela e tal, e ela fala, a medicina é fácil, difícil é a psicologia. É. E é isso, né? Porque, verdade. na verdade, claro, tô sendo simplista aqui, mas tu sabe quando tu tá com uma dor de barriga, tu sabe quando tu tá, né? Agora, quando é uma questão emocional, é muito mais difícil. É muito mais difícil tu enxergar que tu tá com alguma Isso. questão emocional, que tu tá com alguma questão psíquica, E a né? aceitação do paciente é mais difícil, né? Uhum. A gente vê uma resistência muito grande de realmente se dar conta. Eu já tive vários relatos de pacientes que preferiam ter sido diagnosticados, sei lá, que eu preferia ter infartado, preferia do que ser numa crise de ansiedade, porque daí eu não sei lidar com isso. É. Porque daí depende de mim também, né? Uhum. A outra, o que é fisiológico ali, de repente, Depende eu do tomo remédio. remédio Isso, e eu controlo. isso. Agora, aquilo que depende de mim, né? Essa parte é a parte mais difícil. E pra gente ter qualquer tipo de cura, a primeira coisa é a aceitação. Se a gente não aceita, não cura, né? E a gente estava conversando antes, né, gurias, da questão do ambiente também, onde a gente vive. A gente tem que se cercar, e acho que isso serve quando tu vai montar um negócio, quando tu vai fazer alguma coisa, tu tem que te cercar de pessoas que sejam agradáveis para ti. Porque o ambiente que tu vive, ele te adoece Exatamente. ou não, né? Mas assim, e a gente precisa saber identificar isso, porque a gente não se cura aonde a gente adoece. É exatamente. Não existe mágica, né? Onde tu estás, onde tu trabalha, tu é uma pessoa aceitável ou suportável, Suportável. né? Exatamente. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque é a relação que tu vai estabelecer com as pessoas que estão nesse meio. Exatamente. Né? As que te suportam, tu vai ser barrada, tu vai ser abafada, tu não vai conseguir criar, tu não vai pra frente. Exato. Agora, se tu é aceitável, bom, tu tá no nosso time, Tu vambora. tem, exato. Tu tem com quem contar. Porque isso faz toda a diferença. isso é importante. Até para tu ter uma rede de apoio, né, Sabrina, que nem a gente falou da rede de apoio, que possa, quando assim a gente tá vendo que a gente tá perdendo rumo, né, que a coisa excedeu, a minha ansiedade eu tô perdendo a capacidade de raciocinar. Vem alguém e te traz de volta pro corpo, né? Isso.
Aqui, ó, fulana, Vamos vem se aqui, centrar. vamos lá, vamos E botar às aqui vezes, na gurias, mesa. é só a escuta também, né? Exato. Que é essa questão de eu ter sinalizado algumas coisas pra Cris na semana passada e ela, amiga, então tá, vamos, o que tu quer fazer? Não, agora eu não quero fazer nada, agora eu quero parar. Entendeu? Agora eu preciso parar. Não, beleza. Aí ela me escutou e depois na outra semana a gente já tinha uma solução, né? exato. Que a gente tá tentando pra isso, mas a própria escuta de tipo, amiga, tá tudo certo. Vamos, sabe? Aí a louquinha ali já fica... E o teu entendimento, de Volta. que agora eu preciso parar. É o teu. Isso. É se permitir, aquilo, né? e aquilo Isso. que a gente conversou no início, que é que a gente chama de psicoeducação. Isso aí. É a gente se conhecer. É a gente saber, agora é a minha hora de parar. E foi o que tu fez, né? Não, agora eu não quero fazer nada, porque agora é a hora de eu parar, senão eu vou virar o fio aqui. Ah, não, e foi bem isso, né? A frase que eu ouvi lá em 2015, quando eu tava num ambiente que eu era suportável, que eu não era aceitável, assim, e tá tudo certo, né? Porque o problema era comigo, sabe aquele negócio do namorado? Não é contigo, é comigo. É que eu não tava fazendo algo que eu tava gostando ali, entendeu? Então, eu tava também suportando aquela situação, Isso. sabe? Era nós estamos de igual para igual, na real. Mas quando tu percebe isso, e eu me lembro que eu tive a síndrome de burnout, a Nina, a psiquiatra, ela me disse, quando tu não para, o corpo vai fazer tu parar. Tu pode ter De certeza. alguma forma, uma E defesa. parou pra plateia perfeita. Pra família, pra quem tava ali, que é quem se importa comigo, Claro. entendeu? Então o show foi espetacular. Depois, uma outra hora eu conto. Mas foi com direito a emergência, sabe? Foi sem coisa de falar. Hollywood, assim. Pô, mas que vamos chegar. Ia fazer coisa pouca, né? Nesse negócio, entendeu? Credo, mas foi com cadeira de roda, foi enrolando a língua, foi chorando, foi aquele troço todo. Uma crise de pânico, né? E depois a gente foi trabalhar e era a síndrome de burnout. Mas eu queria aproveitar aqui, que a gente vai ter que fazer uma parada, na verdade, para falar da nossa parceira Via Certa Banking, tá? Via Certa Banking, a gente tá falando em saúde, em vida saudável, mas é importante a saúde financeira também, a vida financeira. Muito importante. A questão da financeira também afeta muito a saúde mental. Né? A gente tem que estar preparado aí para as problemáticas da vida financeira. E a gente tem uma dica aqui da Via Certa Banking, que é uma dica muito bacana para o acúmulo de dívidas não ser um problema. E a gente sabe que é. Quanto mais elas crescem, mais difícil fica de quitar as dívidas, tendo em vista os juros, as multas que são estipuladas por causa do atraso. Quando a gente fala de dívidas, de cheque especial e de cartão de crédito, então a situação é ainda mais complicada. Uma vez que a dívida pode se tornar impagável. E aí, minha filha, haja ansiedade. Qual é a dica da Via Certa Banking? Manter uma organização priorizando o pagamento das contas que já existem, para depois uma nova aquisição de dívida, mantendo assim a sua saúde financeira saudável e tranquila. E é isso que a gente quer. A gente sabe que às vezes a gente se aperta, que a gente precisa fazer, né, um empréstimo, pedir para quitar alguma coisa, mas coloca no papel e tenta quitar aquelas dívidas que já existem, para depois fazer mais dívida. Isso aí. Dica da Via Certa Banking. Para fazer diferença na sua vida financeira. E vamos falar de conexões? Conexões, então, eu adoro essa parte. Adoro essa parte. A gente tem, então... Porque tu tá faturando isso? Porque eu tô agora... Claro, né? Aí a minha vida financeira melhora, né? Aí a saúde, né? É isso, entendeu? E viva! É um quadro do nosso parceiro, da nossa parceira, claro, né? Que a gente começou esse quadro para falar sobre conexões, a importância das conexões na vida da gente. Então, para falar sobre a importância das conexões na saúde mental, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, amiga? De o quão é importante a gente ter essa rede de apoio, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho mais isso, assim, porque para quem tem um transtorno, ou transtorno, e às vezes é só pontual, né? Uma crise, alguma coisa, é difícil tu falar sobre isso. É difícil, te dá vergonha no início. Agora já não tem mais, né? Mas te dá vergonha, né? Tu não sabe muito bem o que é. Eu queria que vocês reforçassem um pouquinho dessa importância das conexões, das pessoas certas, junto com a gente, para falar sobre isso, sobre a nossa saúde mental. Pode começar. Não, assim, pegando um gancho, né, gurias, de tudo que a gente falou, assim, a saúde mental, e seja ela, qual for a patologia, aqui a gente está falando especificamente da ansiedade, né, mas a gente tem
A depressão também aí, que é campeã de audiência, né? É mais do que ansiedade. É, mais que ansiedade. E elas vêm muito quase que juntas. isso, Elas andam muito juntas, né? Que desgraçadas. É, porque assim, se a gente for pensar em todos os sintomas da ansiedade, né? Principalmente a questão da negatividade, né? De ter um pensamento muito catastrófico e pessimista em relação às coisas que muitas vezes te bloqueiam, vai, né? Tu entra num ciclo que daqui a pouco tu deprime. Porque tu te isola, porque nada é bom, exato. porque tudo vai ser ruim, né? Então, elas andam muito juntas. E isso acaba sendo muito solitário, né, gurias? Assim, porque a gente, quando tem uma doença física, parece que ela é mais perceptível, assim, aos olhos das pessoas. E as pessoas entendem, respeitam mais, enfim. A doença mental, ela tem essa característica de tu te sentir muito solitário. É invisível. Exato. E porque as pessoas não conseguem entender. A menos que tu tenha alguém que já tenha passado por isso, né? A dificuldade das pessoas entenderem. E eu escuto muito no consultório, assim, às vezes, principalmente de mães, de adolescentes que têm ansiedade ou depressão. Isso falta o que fazer, vai lavar uma louça, Isso. né? Tu tem que problema que tu tem? Eu pago todas as tuas contas, tu só tem que estudar, né? Isso. Então, assim, invalida aquilo que a pessoa sente, tu não tem o acolhimento que tu precisa para te curar, né? Que faz parte do tratamento. Então, a questão das conexões, elas vão sendo muito importantes em função disso, né? Porque a gente acaba não se sentindo solitária, a gente tem um grupo com quem, né, daqui a pouco a gente divide as dificuldades, divide as angústias e as vitórias também, né? Porque quando a gente tá num tratamento, às vezes, assim, tu te levantar para tomar banho, uau, tomei banho, né? Que para nós é rotineiro. Né? Daqui a pouco é um pequeno passinho que a pessoa dá que para ela é gigante, mas que aos olhos dos outros, não faz mais que a tua obrigação, é o mínimo que tu pode fazer. Então, como é importante essa questão das conexões para que a pessoa não sinta essa solidão de lidar com as coisas sozinha, né? E ter uma escuta que é uma escuta real, que não é alguém que tá te ouvindo, mas não tá te escutando, né? E a pessoa precisa ser escutada. Ouvido todo mundo né? A gente precisa ser escutado. E eu acho que as conexões, elas fazem isso. Né? E aí vai da gente se cercar de pessoas que são positivas, que são legais, que são empáticas, né? Então, eu acho que mais ou menos por aí, Isso. né? E a gente pensando também de uma volta aí, né, de uma saída de uma pandemia e de um retorno à vida presencial, né, tanto nas mulheres e homens, enfim, a vida das pessoas que trabalham, né, e das crianças e adolescentes que voltaram a estudar presencialmente nos seus espaços, né, de escola. Isso também, aí veio novamente, a gente já sabia que isso podia acontecer, mas é que agora veio a onda da saúde mental, né, dos problemas mentais acarretados pela pandemia, porque agora a gente começou a enxergar mais, a gente começou também a poder olhar para essas pessoas que não querem voltar, porque estão em pânico, ainda por resquícios outros de perdas, enfim, de traumas que, né, passaram nessa trajetória aí, né, da pandemia. Então, eu acho que isso é uma outra questão que a gente tem que poder olhar o quanto que a presença, né, de um olhar, de uma escuta de uma professora, né, faz a diferença na vida de um adolescente, ou de uma criança, ou até de uma mãe, de um pai que não estava enxergando aquela criança com aquele problema, com aquele transtorno, ou com aquele pedido de ajuda, né? Que agora parece que, de certa forma, está mais à vista dos nossos olhos, né? A gente se sentia muito protegido nas nossas casas, mas, na verdade, a gente também era muito adoecendo ali naquele espaço, sem saber muito para quem pedir ajuda, porque a gente, às vezes, nem podia, né, sair para pedir ajuda. Bom, quero deixar mais uma vez o agradecimento aqui para Claro. E o Conexão Claro tem um apoio da nossa grande parceira. Claro, você merece o novo. E eu sempre acredito em conexões. Eu nunca acho que uma conexão, se ela tiver sentimento, se ela tiver troca genuína de sentimento, ela vai ser ruim. Ela sempre vai ser boa. Né? É como se a gente tivesse um pedaço de pau, uma madeira, que fosse cair e tem uma parede ali. Ela não vai cair.
entendeu? E de certa forma, quando a gente tem a barca e quando a gente pensou na barca, a gente pensou no primeira coisa foi conexão. Cara, a gente precisa estar aqui para essas gurias, né? Isso. Então, para trocar, para te ouvir, para dizer que, cara, é difícil, tá? Mas vai, isso. sabe? A gente prefere dizer é difícil, é bem difícil, mas vai, do que o coragem, você consegue, sabe? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí a gente Vai dar tudo certo. Vai, guerreira! A pessoa assim, vai, guerreira! Zumbi, né? Vai. É isso, entendeu? Cara, a gente precisa ser verdadeiro. Vai ter ansiedade, isso. vai ter medo, vai ter pânico, vai ter tudo junto, Não pode entendeu? negar. Mas Exato, é tu encarar, precisa né? encarar se for realmente da tua vontade, entende? E assim, gurias, a gente tá quase no final, já estamos encerrando. Ansiedade, se trata com remédio, se trata com terapia, se trata com choro, com reza, com macumba, o que se faz? Eu acho que é com tudo isso junto. Bota tudo na panela. Não existe receita de bolo, né? É que pra cada um vai bater de um Por jeito isso que a diferente. saúde mental é tão complexa, né? E a gente é muito dinâmico, né? Então, acho que não adianta, a gente vai ter que fazer esses encontros. Às vezes, eu disse, né, antes, a gente nem sempre é só o psicólogo ou a psiquiatra, né? Enfim, esses profissionais que podem ajudar. Às vezes, um geriatra, né, faz um trabalho muito bem de acolhimento, de escuta, e consegue perceber, sim, agora é hora de tirar a medicação, e daqui a pouco não, vamos tirar. Entende? Então, eu acho que é muito relativo. Mas a né? resolução, ela tá no plano do tratamento médico ou psicológico? Vou dar um exemplo. A Michelle toma remédio, não tem problema. Eu não gosto, entendeu? É terapia, uma viagem, tirar um tempo de folga, sabe? Quais são? É um protocolo específico para cada pessoa. E aí depende da tal da psicoeducação, né? Isso. O quanto a pessoa se conhece. O quanto a pessoa se conhece e entende onde é que são os seus gatilhos, onde é que tá apertando o sapato, para saber o que tu pode fazer. Às vezes, uma terapia e uma mudança de hábitos e de rotina são Já suficientes, Exato. né? Outras vezes, em casos mais graves, né? Não. A gente precisa de terapia medicamentosa e a terapia, né, com o psicólogo. Então, normalmente é uma sucessão de coisas, mas, assim, uma coisa é fato, assim, vejo pela minha experiência, né, de clínica e que a gente estuda, enfim, a mudança de hábito, ela tá em todo o tratamento, qualquer, se tu vai usar medicação, se tu não vai, se tu vai fazer terapia psicanalítica, cognitivo-comportamental, se tu vai fazer 2 vezes na semana, se tu vai fazer, não importa, mas a mudança de hábitos e de comportamentos e de atitudes, ela vai se tornar necessária, porque normalmente é algo neste sentido que vai nos adoecendo. E toda vez E é o mais difícil, né? que é o mais difícil. Até porque, às vezes, tu vai ter que tomar decisões bem drásticas, Exato. assim, né? Eu digo que não faz omelete sem quebrar ovo, né? Isso. Então, assim... E isso impacta em corte de Tudo. relacionamento. E muita gente não vai trabalho. aceitar. Aham. Porque daqui a pouco eu sou aquela que aceito tudo, que digo sim, amém pra tudo, digo até que uma hora eu vou dizer, não, chega, acabou, isso eu não quero, isso eu não vou. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Porque te conhecia sendo aquela que aceitava Exatamente. tudo, né? E aí, assim, quando tu começa a romper essas coisas, é aquilo, tu vai quebrando os ovos pra fazer o omelete, né? Foi Então, exatamente isso. e eu acho que, assim, se existe uma coisa que é pra todo tratamento, pra qualquer tipo de pessoa, é isso. É tu conseguir identificar e mudar hábitos. De verdade. De verdade. É limpar, sair do trabalho, é tirar pessoas da tua vida, enfim, colocar outras, né? Isso. Se alimentar melhor. Isso, né? Tomar mais água, enfim, né? E até isso mesmo. O trabalho não tem o problema, mas a carga dentro daquele trabalho tem. Isso. Cara, eu vou trabalhar X horas e depois eu vou realmente, passei o cartão, eu não vou seguir trabalhando. Eu vou sair, entendeu? Isso, eu tô falando de uma forma geral, mas pessoas que às vezes vão cada vez mais pra dentro, né? Cumprem muito mais do que aquela carga horária. E daí, cara, pra quê, né? E a troco de quê? Da saúde mental. Então, talvez deixar de ser aquela pessoa que faz as 12 horas,
entendeu? E fazer as que estão no contrato. Eu vou fazer 8, depois eu volto. E aí daqui a Volto pouco tu melhor. pensa assim, Isso. mas o meu colega ali, ele fica de boa, ele trabalha 12 horas e ele não tá doente, eu tô. Aí tu vai pensar, bom, mas daqui a pouco ele tem uma realidade diferente. Daqui a pouco outra ele não tem dinâmica. filho, daqui a pouco ele mora sozinho. Mas aí tá uma coisa que eu acho bem interessante num próximo podcast a gente fala mais, né? Porque também é a questão da comparação. Isso. Hoje, com as redes sociais e tudo, a gente se compara muito, né? Também vou usar o nosso exemplo aqui. A Cris é uma pessoa com uma energia, assim, ó, mais fora de série. É fora da curva, assim, sabe? É uma pessoa que tá sempre com uma energia muito alta. Obrigada, Michelle. E tá tudo certo. E eu não. A minha energia, ela tem um tempo ali, sabe? A minha bateria vai até os Ela ali, vai, né? Ali, tá sempre em 3%. Não, tô brincando. Mas a minha, ela é mais... Quando eu chego em 20%, ela cai drasticamente. Talvez isso dá um equilíbrio, né? No projeto dá certo. Hoje eu faço de caminhão, amiga. Já viu o que eu quero ser. Mas aí que tá, né? Vai louco, vai falando. E aí é que tá. É tu saber que eu não sou assim. E tá tudo bem não ser assim. Exato. Porque tem outras coisas que eu vou complementar a Cris e a Cris vai complementar dentro do projeto. Entende? Mas até tu ter aquele choque de tipo, cara, essa mulher trabalha 1000 horas por dia E tá e no aqui final bem. ela tá ainda e tá querendo ter uma ideia lá a 1h da manhã que eu digo pra ela, calma, amiga, vamos dar uma... Mas é o jeito dela, né? Da energia dela, as coisas dela são assim. E às vezes até eu tenho que me controlar, às vezes que eu sou muito acelerada pra trabalhar, de assim, raciocínio muito rápido e tal, e eu quero que os outros tenham esse raciocínio também. É verdade, é isso. E Respeitar, aí né? eu tenho que cuidar isso também. Eu tô atropelando as gurias, eu tô não sei o quê. Aí eu volto e Ela tá respiro. atropelando as gurias. Eu tenho que encerrar esse Alô, podcast. produção! Ai, gurias, a gente poderia passar um dia falando sobre isso. Verdade, Né? realmente. Mas eu já tenho uma ideia pro próximo agora. Pra esse Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó, ela é tipo Cris, já tem ideia. Já tem Vamos fazer, adoro. Acho, é que tem, todo mundo tem uma história, né? Tem. Eu sou a prova Nossa, viva, 2015 foi essa, gente. E a gente saber que aquilo que a gente enxerga muitas vezes é só a ponta do iceberg, né? Exatamente. Olha a Exatamente. sintonia. Exatamente. Ai, adorei. Sabrine e Andréia. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo. Foi uma terapia aqui com a gente, né? Onde a gente encontra vocês, além da Salute, eu ia dizer, da Salute, nas redes sociais? Isso. Também. Também? Quais Também. são as de vocês? A minha é Russovski Deinha. Tá. Não, é bom porque assim, é um sobrenome super complicado. Só bem Deinha, fácil. pra dar uma amenizada, entendeu? Dar uma amenizada. É. Russovski, Deinha. Deinha. E a Sabrine Sabrine Webel. Webel. Ela é o arroba normal. Sabrine Ela é Webel. normal. Ela é normal. Gurias, muito obrigada. Obrigada mesmo. Nós que Então tá. agradecemos. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos lá, então. Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. E nosso querido parceiro Arroz Prato Fino, existe arroz e existe prato fino. E as gurias vão levar para casa uma amostra do arroz prato fino multigrãos integral. Oba. É um composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. Uma combinação de bem-estar e alta qualidade da culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas e também por psicólogos. Não, isso não tem. Porque além de contribuir, além de contribuir para a saúde física, colabora na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo e é ótimo para baixar a ansiedade. Não, isso aqui vai ser. Existe arroz e existe prato fino. Valeu! Beijo. Gurias, muito beijo. obrigada. Clica de Agradecemos vacino. muito. Como é que faz? Fala lá, fala aí. Ativa o sininho, gostou? Ah, é. Vai lá no canal, dá um gostei. Dá um gostei, dá um like. curtido, Um dá like. É que eu traduzo pro português. Eu traduzo Deinha dá um tá gostei. sabendo. É, eu tenho 2 filhas. É. Tô fazendo blogueirinhas. E manda pra quem merece ouvir e assistir este podcast. Tchau, tchau. Um beijo.